todo cristão sério, de verdadeiro, por um momento na vida, assim, já passou por um momento que vinha pensamento negativo, um momento de dificuldade, onde enfrentava problemas mentais e se perdia, acabava regredindo ou se atrasando em um projeto ou algum plano, alguma ideia que Deus deu para ela ou qualquer outra coisa. E lendo a Bíblia, Deus me deu a seguinte palavra, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia aí, se não for preguiçoso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? A palavra fica muito clara quando diz que nós devemos pensar apenas naquilo que é amável, aquilo que é bom. Nós devemos deixar a nossa mente fechada para aquilo que não edifica, não, não ajuda a gente, não beneficia a nossa mente, o nosso agir, o nosso desenvolvimento em alguma coisa. Então, tudo aquilo que não me ajuda, que não me edifica, que não agrada a Deus, eu tiro e penso apenas naquilo que edifica, que é amor, que é louvável, que é para a glória de Deus. Então, aqui só entra coisas boas. Só que o problema de hoje em dia, querendo ou não, são as redes sociais. A gente tem um acesso muito grande a informações, a gente tem um acesso muito grande a diversos conhecimentos, isso é muito bom. Só que o problema é quando a gente não consegue gerenciar todo esse conhecimento, todo esse excesso, essa liberdade da maneira correta. Então a gente acaba se prejudicando. E a gente tenta ter o autocontrole. Vou dar um exemplo para vocês. Por muito tempo, eu perdia horas e horas do meu dia vendo os vídeos curtos, vendo coisas assim que eram inúteis, que não edificam, que não me agregam em nada, era só um momento de diversão. E aquelas coisas me prejudicavam depois. E eu me perguntava o porquê que eu estou me sentindo tão ansioso, o porquê que eu estou me sentindo tão depressivo, o porquê que eu estou tão estagnado, porquê que eu não consigo avançar, porque esse medo terrível tá aqui dentro de mim, porquê que eu não tenho coragem de dar o primeiro passo para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer de uma vez, e é pelo que eu estou consumindo. Vou botar aqui. Coisas erradas. Consumismo de coisas erradas. A gente pode não praticar o adultério, a gente pode não praticar o assassinato, a gente pode não ser violento, mas toda vez que a gente começa a consumir esse tipo de conteúdo, entra na nossa mente, entra no nosso coração, e não existe aquela história de, eu consigo me controlar, eu consigo não fazer isso. Ok, você pode não fazer, mas consumir coisas erradas, que são coisas erradas, coisas que não edificam, coisas que não agradam a Deus, que não são louváveis. Lembra Filipenses capítulo 4, versículo 8? Coisas que não são louváveis, isso vai te prejudicar em alguma parte. Você pode consumir apenas, por exemplo, livros de determinados autores que não são cristãos. Não estou dizendo que ver é pecado, não é isso. Mas consumir apenas aquilo pode te levar a acabar pecando em alguma determinada área da sua vida. Eu já ouvi testemunho de uma moça que ela se livrou de todos os livros dela porque isso afetava ela e fazia com que ela caísse em um pecado de estimação que ela tinha abandonado há muito tempo. Então não é que os livros eram o errado, e sim que ela precisava renunciar. E ela teve consciência de que eu preciso renunciar a isso se eu quiser não pecar mais. Porque não dá pra gente ficar tentando a nossa própria carne e dizer eu aguento, eu suporto, eu sou forte. Você não é forte, você não consegue combater, você foge da tentação. Tudo aquilo que é mais forte de você, você foge, você não combate, entendeu?
Então eu tenho consciência daquilo que eu preciso renunciar. Então a escolha vem de mim. Eu escolho renunciar aquilo ou eu escolho abraçar aquilo. E se eu abraçar, eu vou continuar pecando. Eu vou estar consumindo algo errado. Mas quando eu escolho deixar, tanto faz. Beleza? E o perigo de consumir coisas erradas tá. Cara, não tem o que fazer. Opa, deixa eu anotar com esse daqui. Querendo ou não, pode dizer, mas só de vez em quando tá na internet. Tudo que a gente consome de errado tá na internet. Seja filme, seja série, seja videozinhos, seja músicas, independente do que seja, a maioria das vezes está aqui. Às vezes você diz para Deus que está muito ansioso, mas você não consome a palavra, você não fica um momento em oração, em jejum, mas fica horas assistindo vídeos na internet. Às vezes você diz que está depressivo, está com medo, não tem coragem de fazer alguma coisa, sendo que o Deus que você serve é extremamente grande e na Bíblia inteira a gente consegue ver histórias de pessoas que dependeram de Deus, confiaram em Deus e tiveram atitude para ir fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. E você não faz. Por quê? Porque você consome algo errado. Você não está consumindo no lugar certo. Você não está indo para a fonte certa. E a fonte certa é a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é louvável. A palavra é louvável. A palavra edifica. A palavra edifica. A palavra tem amor. A palavra tem compaixão. A palavra tem alegria. A palavra é um alimento que sustenta. Você pode ficar horas e horas e horas vendo os videozinhos. Você pode ficar horas e horas escutando músicas que são românticas, que são calmas, que são tranquilas, que acalmam o seu espírito. Mas se você não se alimentar daquilo que é louvável, daquilo que é amoroso, daquilo que é alegre, você vai continuar pecando, você vai continuar estagnado, você vai continuar preso a essa situação que você está, sem conseguir progredir para frente. Então, leia, consuma a Bíblia, consuma a palavra, e não apenas a Bíblia. Consuma filmes, pode consumir, mas consuma filmes cristãos, por exemplo. Cristãos ou filmes que edificam, que ensinam alguma coisa, que fazem você refletir, filmes que fazem, que são amorosos, filme de romance pode ser, mas filmes que não seja apenas violência, cenas indecentes. Consuma músicas, pode consumir músicas, mas músicas com o conteúdo correto, porque tudo aquilo que você consome entra para dentro de você e quanto mais você está cheio daquilo que você consome, você vai ser jogado para o lado daquilo que você consumiu. Seja coisas terrestres, você vai ser jogado para o lado da carne. Seja as coisas do céu, seja coisas que são cristãs, você vai se jogar para o lado do espírito. E a Bíblia diz, é uma guerra constante entre essas duas forças. Uma guerreia para você ficar do lado dela, a carne, e outra guerreia para você ficar do lado dele, o espírito. E você que escolhe. Você decide, hoje eu não vou consumir isso, hoje eu não vou consumir aquilo, hoje eu vou consumir isso, hoje eu vou consumir aquilo. E quanto mais você espera eu vou ficar mais 30 minutos aqui, eu vou assistir só mais um filme, eu vou ver só mais um episódio, você está continuando alimentando a sua carne, independente do que você faça depois, você vai acabar pecando. Você não vai ter força espiritual para avançar, você não vai ter força espiritual para progredir, você não vai ter força espiritual para conseguir orar por outras pessoas, porque você não vai ter força espiritual para orar por você mesmo. Então está na hora de você começar a se alimentar daquilo que edifica, daquilo que é louvável. Porque quando você se alimenta de determinada coisa, aquilo fica na sua mente. Por isso que nós lemos a Bíblia apenas por ler. Nós lemos, meditamos e praticamos ela. Mas a gente não consegue praticar se a gente não medita nela. Não conseguimos. Não adianta. Não adianta. Então, eu leio, consumo aquilo, aquilo fica na minha cabeça e eu faço aquilo que a minha cabeça está mandando. A Bíblia diz que é para a gente tomar cuidado com o nosso coração, da nossa mente,
porque ela guia os nossos caminhos. Então, o que está na tua mente, o que está no teu coração, o que tira a tua atenção todos os dias, o que te faz pensar naquilo, qual que é a situação, entendeu? Então, procura coisas que te edificam, coisas que tomam a tua mente e fazem você pensar naquilo. E no mesmo capítulo de Filipenses, versículo 6, versículo 6 e versículo 7, pode dar uma olhadinha aí na sua casa. Versículo 6 e versículo 7 do capítulo 4 diz que não é para a gente andar ansioso por coisa alguma. Muito pelo contrário, a gente tem que entregar tudo a Deus com orações e súplicas, agradecendo pelo que Ele já fez, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Só que por que a gente fica ansioso às vezes? Porque a gente consome o que não era para consumir. A gente consome aquilo que vem de bandeja pra gente. Aquilo que é barato, aquilo que é de graça, e aquilo que não edifica. Aquilo que não edifica, aquilo que não é louvável. Nós consumimos isso. E isso fica na nossa mente pensando. Eu olho para a vida de tal pessoa na internet, eu desejo ter a vida dela. Eu olho para a situação da pessoa na internet, eu quero ter a vida dela. E você pode dizer, eu não sou assim tão vulnerável, eu não sou influenciável a esse ponto. Você é sim. Você pode não achar que é, ou pode não ficar tão claro, mas em alguma área da sua vida você está sendo influenciado pelo aquilo que você consome. Você é influenciado pelo aquilo que você consome. Então você deve começar a se preocupar com aquilo que eu estou consumindo. O que eu vou assistir, o que eu vou ler, o que eu vou escutar. Então, independente do que seja, a palavra diz: pense apenas naquilo que é louvável. Só que você só pensa naquilo em que você consumiu. Então você deve refletir. O que você está consumindo? Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se inscreve e deixa o like. E se você é uma pessoa que tem dificuldade em manter constância espiritual, tem um guia aí na descrição do YouTube, aqui embaixo, que vai te ajudar a conseguir manter constância, vai te ajudar a entender, a lidar com a culpa que você sente, talvez por não conseguir ser fiel a Deus todos os dias. Então, se você quer melhorar, se edificar mais, clica no link que eu vou deixar na descrição e até mais.